Bom dia, pessoal. Meu nome é Renato Fugazza, sou da Deloitte Cyber e estou muito feliz de poder participar com vocês aqui do painel no AM Tech Day. Muito feliz ali pela iniciativa, queria agradecer muito o Pablo e o Alfredo pelo convite e parabenizá-los ali por poder trazer à tona um assunto tão importante que é a gestão de identidades, essa parte de IAM ali que está crescendo cada vez mais no nosso mercado. Eu tenho o privilégio aí de poder apresentar um painel com um assunto extremamente relevante, que é como a gente pode fazer a gestão efetiva dos usuários privilegiados. E para poder participar desse painel hoje, eu gostaria de introduzir a vocês ali, apresentar o André Borges. O André Borges, que ele é superintendente de segurança da informação e prevenção a fraudes do Banco Fibra. Bom dia, André. Bom dia, Renato. Gostaria de agradecer aqui a oportunidade de poder participar desse bate-papo com vocês, né? E agradecer a todos que estão aqui nos assistindo nesse dia de hoje. Perfeito, obrigado, André. Para participar também aqui do painel, gostaria de convidar o Marcelo Brunner, que ele é diretor de engenharia da Clover IT. Tudo bem, Marcelo? Bom dia, Renato. Tudo bem? Obrigado. Bom dia, André. Bom dia a todos que vão participar e vamos em frente. Perfeito. E fechando ali o painel, queria convidar também ali, apresentar para vocês o Rafael Ribeiro, que ele é gerente sênior da Deloitte Cyber, na área de gestão de identidades. Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom dia aí, Renato, André, Marcelo, a todos que estão nos assistindo, agradecer aí a possibilidade de participar desse painel e poder contribuir na discussão com vocês. Perfeito, obrigado, Rafael. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho no painel de hoje ali sobre a gestão de usuários privilegiados. Esse que é um tema tão relevante, tão importante para conseguir fazer de forma efetiva a segurança dos nossos ativos, a segurança do nosso ambiente. A gente sabe que a gestão de usuários privilegiados, as contas privilegiadas, são dos principais focos, dos principais objetivos que um atacante, que um cybercriminoso, ele tem para uma empresa. É através dessas contas que tem privilégios que ele consegue fazer causar grande dano em relação à empresa e conseguir obter sucesso e êxito aí em várias coisas, inclusive roubo de informações, em transfers e outras coisas também. E para a gente conseguir discutir um pouquinho mais sobre esse assunto, eu queria iniciar aí fazendo uma pergunta e entendendo um pouquinho do André. André, quais são os principais desafios para a gente fazer uma gestão de usuários privilegiados de forma efetiva? Bom, Renato, o que eu vejo, né, é que a minha experiência com a implantação de processos, né, de gestão de usuários privilegiados, implementação de ferramentas, né, que tratam desse assunto, né, de plataformas que tratam desse assunto, normalmente a implementação dessas ferramentas não é uma implementação de complexidade muito alta, né? Você sair do zero e fazer a ferramenta funcionar, não é algo exatamente difícil de ser feito, né? A experiência que eu tive com esse tema é que sempre foi relativamente simples. A questão, acho que a grande questão e o grande desafio é você proporcionar dentro da organização uma mudança cultural, né? Uma mudança cultural, uma adaptação dos processos e fazer com que aquela plataforma ali, aquela solução que você está implementando para poder te ajudar com esse tema, né, ela seja efetivamente usada no seu limite, né? Então, o que a gente observa muito são empresas que acabam implementando, por exemplo, lá um cofre de senhas e acabam usando esse cofre de senhas como um simples cofre de senhas, né? Um lugar, um repositório de credenciais em que os analistas eles colocam o seu próprio usuário e senha, acessam lá e pegam uma credencial privilegiada, né? Usar isso dessa forma, você não precisa ter uma super ferramenta ultra robusta, né, plataforma para fazer esse tipo de implementação. Você tem ferramenta open source que resolve esse tipo de problema, né? A minha visão é que o principal desafio efetivamente é mudar a cultura da empresa para que aquela plataforma, aquela solução, né, para que os processos sejam adaptados, né, e que efetivamente aquilo ali entre no modus operandi normal do dia a dia ali, né? Que os processos do time de operação, os processos dos times de desenvolvimento, eles possam efetivamente ser adaptados para que a gente use esse cofre de senhas, né, que a gente use essas soluções de acesso gestão de acesso privilegiado, né, no seu limite, né? Eu costumo brincar aqui com o meu time no banco, né, que a gente tem que usar 120% da ferramenta. Não adianta eu comprar uma ferramenta qualquer que seja, né, para que ela seja usada ali, né? A gente compra um canhão para matar a formiguinha. Não, estou comprando um canhão para matar o elefante, né? Então, eu acho que você
você usar essas ferramentas, né, com todo o seu potencial, né, fazendo que o próprio time de desenvolvimento conheça as APIs, né, os SDKs da ferramenta, para que eles possam integrar as aplicações novas, né, possam modificar as aplicações legadas para que usem os recursos desse cofre de senhas, né. Então, a gente fala de acesso privilegiado, também tem um outro grande desafio que as pessoas não pensam muito, né, que é a questão da gente conseguir efetivamente remover privilégios administrativos dos usuários nas estações de trabalho, né, isso tudo está ligado, né, com o cofre de senhas também. Então, é um trabalho muito complexo de ser feito, talvez seja até mais complexo você conseguir fazer isso num ambiente muito grande do que efetivamente você armazenar credenciais dentro de um cofre, né, e fazer com que aquilo ali entre no modus operandi do dia a dia. Mas eu acho que esse é o principal desafio que eu vejo, né, a mudança cultural, né, é você realmente olhar para aquela solução ali e fazer com que todo o ecossistema que está em volta daquilo passe a usar de forma efetiva essa solução de acesso privilegiado. Legal, perfeito, perfeito. Excelente ponto de vista. Marcelo, Rafael, vocês querem complementar também ali? Olhando um pouquinho agora, um pouco mais do aspecto do consultor, em apoiar o cliente, quais são os principais desafios que vocês veem? Olha, Renato, eu começo com o principal desafio da segurança da informação no geral, que eu sempre vejo, que é como é que a empresa abraça isso. Primeiro, o convencimento de que ela precisa, né? Como você comentou bem no começo, 90 e tantos % dos ataques passam por acesso privilegiado, ainda que não seja o objetivo final, ele é um meio, ele é sempre um meio. O difícil é você mostrar para as empresas, muitas vezes, que elas precisam disso, que isso seria bom, né? Então, esse eu acho que é o primeiro desafio, é quem vai abraçar essa tese dentro da empresa. Aí vem o segundo, geralmente quem abraça essa tese é a área de segurança da informação. E existe um conflito que antigamente era redes e infraestrutura, hoje é segurança e infraestrutura, segurança e desenvolvimento, que é o conflito de um precisa entregar atividades, entregar o negócio, e o outro precisa proteger o negócio. E aí, entrando no que o André comentou, a questão cultural, ela vai em dois times que eu vejo que são muito unidos e muito difícil de entrar e conseguir mudar, que é o time de infra e desenvolvimento. Então, quando você passa para um time que suporta o ambiente, que, olha, você tem todo o acesso do mundo e você vai passar a não ter mais para que tenha mais segurança, o impacto é grande e a objeção sempre é, mas espera aí, eu não vou conseguir entregar o meu trabalho se eu tiver que fazer isso, ou eu vou demorar mais tempo para entregar meu trabalho, etc. Então, esse grande desafio para mim é realmente a questão cultural, principalmente com esse time. E quando a gente vai para o desenvolvimento, eu acho que é pior ainda, porque geralmente o pessoal de infraestrutura, eles ainda têm contato, muitos deles às vezes já trabalharam em áreas que eram híbridas, com segurança, então tem a visão. Desenvolvimento, em geral, pelo menos os mais antigos, isso está mudando, né? Mas os mais antigos, eles não têm visão nenhuma de segurança da informação. E não é uma crítica a eles porque eles não querem, mas simplesmente não é o dia a dia, eles estão lá para desenvolver código, não para pensar em segurança. E aí, quando você vê situações como aconteceu esse ano, de duas que foram ataques diretamente à cadeia de desenvolvimento, como o SolarWinds e o Kaseya, você vê o quão importante é proteger, mas que é muito mais difícil convencer o time de desenvolvimento a implementar. Como o André falou, hard-coded nos códigos. Por que eu vou ter que usar um cofre para fazer uma chamada, pegar uma senha, etc., se eu posso colocar a senha lá e tudo funciona? Né? Então, eu entendo que um dos maiores desafios é convencer, mostrar para a empresa que isso é um ponto crucial, é um ponto concentrador de todos os ataques, e a segunda coisa é realmente os times que já são muito sólidos e precisam mudar o seu dia a dia. Essa é geralmente a maior resistência que a gente encontra com os clientes. Marcelo, se eu puder complementar o que você falou, eu concordo plenamente. Existe uma questão também na parte de cultura, né? Que é aquele pensamento de quem não trabalha diretamente com segurança, de por que estão desconfiando de mim? Né? Por que eu não posso ter acesso à senha? Eu não sou mau. Né? Então, às vezes eu acho que tem muito a questão de o cara não conseguir perceber o real risco
do porquê que aquilo ali está sendo feito, né? E aí eu faço um meia-culpa. Muitas das vezes isso é culpa nossa em segurança, né? E porque nós não sabemos explicar de forma efetiva, né, o real risco, né, do porquê que a gente está colocando aquele controle, né? Então essa mudança cultural ela acaba sendo bastante impactada por causa dessa questão também, né, do cara se sentir menos empoderado, eu acho, né, quando ele deixa de ter alguns acessos que ele já tinha antes. Exatamente. Então, André, é um downgrade, né? É um downgrade na sua atividade, é um problema. Mas, complementando isso que você falou, André, na verdade, assim, né, uma forma efetiva, né, que a gente vê algumas empresas fazerem para que realmente as pessoas se engajem, né, nessa questão de segurança e proteger a própria empresa, é o fato de pertencimento, né? A pessoa, ela sentir que ela pertence ali, ela faz parte da empresa e que ela tem que ajudar também a proteger os ativos da empresa, né? Então, esse é um fator de convencimento que eu vejo aí muito utilizado, para que a pessoa sinta que ela precisa, que ela faz parte da empresa, a empresa é um pouco parte dela ali também, e ela precisa ajudar nessa proteção, né, André? Não é assim, não é que a pessoa vai fazer algo errado, né? Mas alguém pode pegar ali o acesso dela, né, através de ataques, como a gente sabe, né? E os atacantes, eles ficam ali, né? Na rede da empresa, né, buscando oportunidades para conseguir ali um acesso com um privilégio maior do que ele já conseguiu, até ele realmente conseguir o objetivo do ataque dele. Então ele fica ali, né, buscando, pesquisando, até que alguém, alguma hora, dê uma bobeada, digite a senha em aberto em algum lugar, né, e assim, então as pessoas têm que ter essa noção de que realmente elas têm que ajudar a empresa a se proteger, né. Perfeito, perfeito. Então, para fazer um resumo ali a gente poderia citar os dois principais desafios, questão de a conscientização, né, de quem está ali na ponta, e eu acho que eu gostei muito do que o Marcelo falou, né, ter um sponsor forte ali em relação ao projeto para ajudar justamente nesse engajamento de toda a equipe. Excelente, pessoal. Agora, assim, pensando um pouquinho em relação e como priorizar, né, como vocês falaram ali, acho que o Marcelo muito bem colocou. Existem várias ações, né? PAN ali, ele é um assunto muito mais extenso do que o cofre de senhas. A gente sabe que existe muito mais coisa em relação a isso. Agora, Marcelo, como a gente pode priorizar? Como a gente poderia ajudar as pessoas a identificar o que é mais importante, o que priorizar, o que fazer primeiro, qual ordem fazer as coisas? Eu acho que isso tem muita relação, primeiro, com o tipo de negócio da empresa, né? Então, a gente vai para aquele ponto mais amplo, quais são os riscos, não vou entrar em detalhes, obviamente, mas tem que fazer uma análise de risco primeiro para saber aonde eu estou mais vulnerável, principalmente em relação ao meu negócio. Então, quando você trabalha no mercado financeiro, é, obviamente, muito mais arriscado porque o negócio é dinheiro e é eletrônico e tudo mais. Quando eu vou para uma manufatura, são outros desafios, indústria, etc. Então, priorização depende, não existe uma receita de bolo, né? Então, primeiro qual o tipo de negócio da empresa, qual o tamanho dela, qual que é a complexidade de TI que você tem. Então, tem empresas que já estão em patamares de segurança mais elevados e tem uma certa facilidade para você trabalhar um projeto de segurança da informação especificamente de acessos privilegiados. Bom, levando em consideração todos esses aspectos, vem qual é o problema que se quer resolver, né? E a consultoria muitas vezes pode ajudar em tentar identificar aonde está esse risco. Então, a gente faz um balanço, começando com o cofre, entre infraestrutura, que eu estava comentando, e desenvolvimento. Claro que existem variações aí, mas são dois pontos de risco, dois lugares onde eu tenho risco, onde eu tenho mais. Então, voltando para os tipos de empresa, eu pego uma empresa no mercado financeiro que tem desenvolvimento próprio, eu tenho que olhar o desenvolvimento, porque ali está correndo o negócio da empresa. Então, se eu tiver um ataque, uma brecha no meu internet banking, por exemplo, isso vai ter um impacto gigantesco na empresa, em termos de prejuízos financeiros, de marca, etc. Né? Já em empresas que usam sistemas externos, ou essas empresas novas, né, que usam muita cloud, etc., você não tem tanto desenvolvimento, então vamos olhar para o seu lado de infraestrutura. Então, eu uso cloud, eu uso AWS, por exemplo, né? Basicamente, uma chave me dá acesso inteiro ao ambiente. Então, ali pode estar concentrado o risco. Então, identifiquei onde estão os riscos, porque budget não é infinito. Então, normalmente, a gente tem que direcionar, ajudar a direcionar.
Então, identifiquei quais são os meus riscos, quais são os meus ativos mais importantes, e daí sim eu vou entrar com o projeto e falar, olha, vamos atacar o que vai trazer um resultado maior em menos tempo. Falando de Pareto, né, 80-20, como é que eu posso gastar 20% de recurso e esforço e resolver 80% do meu problema? E essa resposta pode, como eu falei, pode ser diferente. Então, eu acho que esse é mais ou menos o caminho, né? No final do dia, muitas vezes você vai entrar com credenciais de domínio para empresas mais antigas, mais genéricas, né? Outras você vai entrar com parte de cloud, etc., e dependendo do ambiente, com desenvolvimento. E aí tem o balanço também com outras tecnologias que se relacionam, como IGA, etc., que é também uma disputa, mas eu vou deixar isso para um outro momento. Legal, perfeito. Complementando aí o que o Marcelo comentou, né, Fugaça? IDM é o mundo, né? E aí a gente tem IGA, né? A gente tem a parte de PAN, AM, CIAN agora, crescendo bastante no mercado, e às vezes a empresa, o pessoal da área de segurança da empresa fica um pouco perdido, né? Pô, o que eu faço primeiro? Eu vou para o IGA, eu vou para o PAN, e dentro do próprio PAN também tem uma infinidade enorme de funcionalidades que tem que ser implementadas. Então, de acordo com o risco, né, que foi identificado, como o Marcelo falou, a gente consegue identificar ali quais são os casos de uso que a gente vai fazer primeiro, né? Quais os casos de uso que eu vou atacar primeiro para que realmente eu consiga atacar o meu maior problema primeiro, resolver esse maior problema, né? Então, esse maior problema pode ser simplesmente armazenamento de senha em cofre, pode ser eu ter que controlar melhor ali a questão dos acessos administrativo em máquinas locais. Então, pode ser uma série de coisas, né? O PAN realmente está crescendo cada vez mais. Tem hoje a questão do cloud. Então, a gente tem clouds que oferecem cofres de senha. Então, daqui a pouco a empresa está lá com 3 clouds diferentes, 3 fornecedores de clouds diferentes, cada uma com o seu cofre de senha. Eu tenho meu ambiente on-premises, que também eu posso ter, de repente, um outro cofre aqui. E como que eu faço para juntar tudo isso, né? Então, assim, desafios diferentes vão ser encontrados em diferentes empresas, né? E aí, realmente, a ideia é priorizar o que pode realmente trazer o maior problema para você. Perfeito. Eu concordo plenamente com tudo que foi dito aqui pelo Brunner e pelo Rafael, né? E eu colocaria um ponto a mais, Renato. Eu acho que dentro dessa, óbvio, você vai ter lá a sua estratégia, né? Você vai pensar na realidade da empresa, no tamanho, né? Como o Brunner falou. Mas eu acho também que a gente tem sempre que priorizar o alinhamento com o usuário, né? Aquela questão do alinhar com os russos, né? Então, a gente precisa entender quando a gente está pensando em redesenho de processo, né? A gente vai redesenhar um processo de gestão de acesso privilegiado, né? Eu vou obrigar o cara a usar determinadas ferramentas que ele não tinha o costume de usar antes, né? Então, eu preciso necessariamente alinhar com ele, né? Não adianta eu forçar aquilo só com a minha cabeça de segurança do ambiente, né? E não entender se esse meu pensamento de segurança está adequado, né, ao apetite a risco da empresa, né, a realidade do processo, né, porque às vezes, assim, eu coloquei lá o cofre de senhas, mas realmente, por algum motivo operacional qualquer, aquela implantação não pode ser feita da forma como eu vislumbrei aqui com a minha cabeça de segurança da informação, né. Então, eu acho que esse alinhamento com o usuário, com a pessoa que vai efetivamente, né, com o time que vai ser efetivamente impactado com aquela implementação, ela é fundamental. E aqui a gente está falando de tudo, né? Efetivamente, se eu tenho o cara lá da contabilidade que, por um motivo XPTO qualquer, usa um aplicativozinho da Receita Federal que escreve numa pasta que precisa de acesso de administrador, né? Eu vou lá e tiro esse acesso sem alinhar com ele, né? Eventualmente eu posso causar um impacto no dia a dia de trabalho daquele cara, né? Olhando para o cara da tecnologia, poxa, agora ele vai ter que fazer uma chamada na API do cofre de senhas para poder trazer a credencial que aquele sistema dele ali usa, né? A credencial que o sistema usa para acessar o banco de dados. Eu preciso informar isso para ele, informar previamente, né? Qual vai ser o impacto que aquele cara ali vai ter no dia a dia dele, né? E eventualmente eu vou precisar dar uma solução. No exemplo aqui do cara lá da contabilidade, eu simplesmente não posso chegar lá e falar que ele não pode mais usar o programinha da Receita Federal, porque aquilo ali é uma obrigação dele, né? Tenho que eu dar um jeito daquilo ali funcionar com o risco diminuído,
né? Então, acho que essa questão do alinhamento, né, com quem vai realmente ser o cliente ali do que a gente está implementando, ele é fundamental para o sucesso de um projeto de implementação. Exatamente, perfeito. Importante também, quando a gente vai fazer esse alinhamento, essa priorização, a gente combinar muito bem com todo mundo, acho que os envolvidos, as expectativas, né? Então, qual que é a expectativa que a empresa tem, qual que é a expectativa que a área de segurança tem, e também quais são as expectativas que a área de infraestrutura, desenvolvimento tem, porque a gente tem que conciliar as coisas para conseguir priorizar e conseguir avançar. Então, sem dúvida, acho que a comunicação, fazer um planejamento bem feito, ele ajuda bastante a evitar esse tipo de desafio. Agora, o Rafa, queria ver com você ali, como fazer uma gestão efetiva, né? A gente falando de COF, falando da questão de elevação de privilégios ou restrição de privilégios, de várias coisas, a gente tem um cenário cada vez mais complexo. Como a gente consegue fazer uma gestão de contas de acessos privilegiados de forma efetiva? Uhum. Primeiro que é importante, né? A gente já conversou sobre isso aqui mais cedo, né? Que muita gente acha que PAN é cofre, né? PAN é cofre. Então, assim, o cofre, ele é uma parte do PAN, né? Ele é um pedaço importante, mas a gente precisa ter uma visão sobre o todo, né? A gente precisa proteger a credencial privilegiada como um todo, né? E como que a gente faz isso? A gente tem uma série de formas de fazer, né? Então, o cofre é uma forma importante de você ter a rotação da senha de uma forma constante, né? A gente tem aí números de que boa parte das invasões, né, dos breaches, são feitas através de roubo de credencial de uma conta privilegiada, né? E a gente tem aí diversos clientes, né? A gente já conversou com várias pessoas que tem empresas aí que não tem esse costume de fazer rotação da senha, de que nunca trocou a senha desde que foi instalado inicialmente ali um banco de dados ou um determinado sistema. Então, obviamente que o core, o básico ali, a gente ter ali uma rotação de senha no cofre, né? Mas, assim, a gente precisa avançar além disso, né? Então, por exemplo, uma coisa que está se falando cada vez mais, né, que é a questão do least privilege, né? A gente tem o mínimo de privilégio possível, e isso vale tanto para os acessos comuns dos usuários, né, como os acessos privilegiados, porque muitas vezes o acesso comum, né, que é de um usuário a um sistema, ele acaba tendo acesso à informação privilegiada, mesmo sem ser uma conta privilegiada, né? Então, a gente tem que ter ali uma visão do todo relacionada ao que é uma conta privilegiada, mas o que é também um acesso a um sistema que pode ser crítico e que eu tenho que manter o mínimo de pessoas possíveis acessando esse sistema, esses ambientes, né? E então eu preciso fazer com que as pessoas elas tenham o mínimo acesso necessário para fazer o trabalho dela dentro da empresa, né? Sem ser prejudicada, né, por estar precisando fazer alguma coisa e não ter o acesso, mas também sem ter um acesso desnecessário, que ela não precisaria ter, né? Então, essa questão do least privilege é muito importante. Está se falando também bastante do just-in-time, né? Ou seja, você realmente só conceder o acesso, principalmente um acesso privilegiado, quando você vai realmente utilizá-lo. Então, mesmo sendo uma credencial privilegiada que esteja no cofre, mas você pode ter mecanismos também que façam com que essa conta lá no AD, por exemplo, no banco de dados, ela não fique o tempo todo lá com acesso privilegiado e podendo ser utilizada pelo cofre. Mas realmente que se tire os acessos dela ali e que realmente só conceda o acesso privilegiado no momento que a pessoa for utilizar e depois tira de novo. Então, ela fica meio com uma conta dormente ali no ambiente, né? E ela realmente vira uma conta privilegiada só no momento que ela for ser utilizada. Então, existem aí diversas formas da gente fazer com que a segurança ela seja realmente aumentada, né? E aí a gente acaba fazendo aquela questão, né? Então, eu não tenho, com a utilização disso, né? Eu não tenho mais as contas shared, né? Eu não tenho contas sendo usadas por várias pessoas, eu tenho esse registro, né, no cofre ali, gravado a sessão do que a pessoa fez. Isso é um item muito importante que a gente não conversou ainda, né? Mas é poder ter a rastreabilidade, né, do que está sendo feito com esses acessos privilegiados, né, e poder fazer a governança em cima disso. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né, Fogaça? Mas, assim, é importante a gente ter também essa questão da rastreabilidade, da auditoria,
para poder aumentar, né, a proteção também sobre essas contas aí. Legal, bacana. Marcelo, André, querem complementar também? Então, eu estava pensando aqui, enquanto o Rafa estava falando, né, uma coisa que eu acho muito legal, e aí falando especificamente sobre cofre, né, é a capacidade que a gente tem com alguns deles, se não a maioria, né, de poder auditar o que efetivamente está sendo feito dentro do servidor. Né? Então, a questão de eu conseguir gravar a sessão do meu administrador, ela é muito importante para eu entender o que aconteceu, desde o ponto de vista de segurança, se alguma coisa efetivamente tiver acontecido, né, e para troubleshoot também. Né? Assim, aconteceu algum determinado problema lá na minha produção, a gente precisa entender o que determinada pessoa fez lá dentro, né, para poder causar aquele problema. Então, eu acho que isso daí é uma feature, né, que essas plataformas, de forma geral, trazem, que acaba ajudando bastante na questão de diminuição, não do risco efetivamente, né, porque isso não diminui a probabilidade nem o impacto de alguma coisa acontecer, mas ela te dá visibilidade do que efetivamente aconteceu, né? Então, no pós-evento, você tem uma facilidade muito grande de poder entender a causa raiz, né, de determinada ocorrência. Então, eu vejo isso com muito bons olhos, né? Porque há pouco tempo atrás, quando esse tipo de coisa não era tão difundido, a gente vivia cenários, né, de crise em que o problema acontecia, a gente não tinha a menor ideia do que estava né, originando aquilo ali. E quando eu passo a ter a sessão de tudo que é a gravação, né, de tudo que é uma sessão administrativa, né, sendo feita, né, isso facilita muito do ponto de vista de auditoria. Né? Eu gosto bastante desse meio, né, de proteger efetivamente ali o nosso ambiente. Vamos lá, eu vou nadar um pouquinho contra a corrente aí, porque falar um pouquinho da minha experiência de implantação, né? Então, quando a gente pensa, tá bom, conseguimos trazer o projeto, etc., está na hora de entregar. E eu gosto bastante do conceito que o Rafael falou de list privilege. Esse é antigo, na verdade, não só com credenciais privilegiadas, mas com qualquer outro sistema. E aí veio o Zero Trust, etc., e um monte de conceitos que são fantásticos na sua teoria, mas, ao menos na minha experiência, muito difíceis de ser implantados, principalmente no primeiro momento. Então, quando a gente vai fazer uma implantação, uma das primeiras coisas que a gente vê é qual é o nível de maturidade que essa empresa está. Se ela tem um nível de maturidade muito baixo, é muito difícil pular diretamente para esses conceitos que, de novo, na minha experiência, acabam até impactando de não ir para frente, porque você quer atingir um objetivo ali naquele momento um tanto utópico, né? Então, na minha experiência prática, o que a gente faz? Primeira coisa, visibilidade. Todos os projetos que eu começo de credenciais privilegiadas, eu tento colocar a visibilidade como uma coisa importante, porque sem saber o que eu tenho que proteger, existiu a discussão de quais são os riscos, aonde eu quero proteger, tá, mas na prática, eu rodei visibilidade, isso em todas as ferramentas, praticamente de PAN você tem, que é os discoveries, né, meu ambiente de nuvem, etc., mas eu preciso saber o que eu tenho, fazer um assessment. E isso é importante porque ele dá continuidade também. Uma das coisas que a gente comentou, que vocês comentaram lá no começo tudo bem, eu coloquei a ferramenta e depois, né? E esse discovery, essa visibilidade, ela traz essa constância. Então, uma credencial privilegiada que não existia ontem e passou a existir na próxima semana, eu já vou tratá-la também. Então, os projetos, geralmente eu começo, visibilidade, discovery, eu quero saber realmente se o que foi discutido, de quais eram os riscos, eles existem. Eu já vi casos em que, depois do discovery, achamos 2 contas de serviço rodando serviços num parque de mais de 300 servidores. Então, o que se imaginava que era um risco grande, contas de serviço altamente privilegiadas, na verdade não existia. Né? Então, visibilidade. Segunda coisa, ir para os pequenos ganhos, né? Acho que o Rafael comentou sobre isso, né? Ao invés de eu pensar lá no final, como é que eu posso ganhar? Então, vamos mexer com conta de administrador. O que é domain admin? Claro, meus network devices são importantes, meus Linux com as credenciais locais, mas o meu domain admin é muito importante. Então, vamos tackle, né? Pegar esse domain admin primeiro. Então, vamos olhar e resolver. Legal, resolvemos essa etapa.
Vamos passar talvez para contas de serviço, algumas contas locais. Então, de novo, depende muito do nível de maturidade. Outras empresas que já têm um bom controle de acesso privilegiado, aí sim eu acho que faz bastante sentido você começar a falar, tá bom, como é que eu consigo restringir? Eu vou dar só o acesso que a pessoa realmente precisa, primeiro ponto, e quando ela precisa, o just in time, etc. Né? Então, assim, em resumo, na minha visão, primeiro, visibilidade. Legal, projeto tal, coloquei a ferramenta, eu quero saber realmente o que eu consigo enxergar, até porque isso traz os outros times juntos, traz o time de desenvolvimento, traz o time de infraestrutura, que todos precisam participar, e isso é bacana. E aí, depois que eu tenho essa visibilidade, realmente ver se eu estou alinhado com os meus objetivos e começar a ter esses pequenos ganhos, colocar esses milestones que, olha, concluir domain admin, agora concluir local administrators, concluir alguns sistemas que eu tenho desenvolvimento próprio e são críticos, não todos os sistemas, vamos pegar o que é mais importante para a empresa. Então, é mais ou menos esse o caminho que geralmente eu tento tratar com os nossos clientes. Legal, perfeito, perfeito. Faz total sentido isso. Agora, a gente vive num cenário aqui, pessoal, que a gente está tendo um turnover cada vez mais alto de profissionais de TI, né? A gente sabe que o mercado, isso é um problema que a falta de profissionais especializados em tecnologia é um problema global, afeta bastante o nosso mercado aqui. Então, a gente vê um cenário que a gente tem um turnover muito alto de profissionais. A gente tem um cenário que tem as empresas dependendo muito de prestadores de serviços para poder fazer várias atividades, inclusive elas ali, a questão de infraestrutura, de administração de banco de dados, de administração de aplicação, de backup, enfim. E isso tem sido um desafio muito grande, né? Você está compartilhando algumas contas ali por necessidade que são privilegiadas com algumas pessoas que podem mudar com certa frequência, até com a questão da globalização. Eu posso ter um profissional que ele está em outro país prestando serviço para mim aqui. Então, tem até uma questão ali, até de responsabilização, que fica muito complexa, muito complicada. E aí, olhando um pouquinho nesse assunto, que aí vai falar um pouquinho mais de gestão de identidades, de todo o ciclo de vida, como é que vocês veem que a gente consegue fazer de forma efetiva essa gestão de identidades de ciclo de vida junto com a gestão de contas privilegiadas, né? Como é que eu consigo mitigar um pouquinho ali esses riscos que a gente tem desse cenário que a gente vive atualmente? Quer começar, André? Bom, pode ser. Então, falando especificamente da integração, né, aí, do processo da gestão de acesso privilegiado, né, com o nosso processo de gestão de identidades, né, eu acho que é como o Rafael falou, né, no speech dele, que isso é um mundo, né, então a gente não pode, obviamente a gente tem que levar em consideração questões de maturidade, né, das empresas, mas a gente não pode isolar o problema como se fossem coisas completamente apartadas, né? Então, quando a gente vai montar a estratégia, a gente tem que considerar todos os domínios que estão envolvidos nessa questão da gestão de identidade de acesso. Um desses domínios, né, que a gente vai ter que tratar é o de acesso privilegiado, né? Então, eu acho que na fase de montar a estratégia, a gente já tem que estar pensando, né, nessa questão. E aí a gente vem para a parte prática da coisa, que é efetivamente entender ali do ponto de vista de maturidade o que a gente precisa evoluir, né, e como é que a gente integra toda essa questão que a gente já falou aqui durante todo o nosso bate-papo, né? Eu posso associar o meu processo de gestão de identidades, por exemplo, à questão do just in time, né? Eu consigo colocar, por exemplo, dentro da minha plataforma lá de DM, né, um meio para eu poder fazer essa solicitação da credencial privilegiada por determinado tempo, né? Então, existe a parte técnica de eu conseguir implementar, né, e integrar esses dois temas, né, para que eles funcionem de lado, que eles caminhem lado a lado, né, e possam efetivamente trazer valor ali para a empresa. Legal, isso, porque são soluções complementares, né, André? São soluções complementares. A gestão de identidade, ela tem uma visão muito mais sobre a pessoa, né, e os acessos que ela tem. E a gestão de acesso privilegiado, como você disse ali lá no começo, né, que é um projeto geralmente muito técnico, né, e assim, ele tem uma visão, apesar da gente ter ali toda aquela parte de cultura e processo que a gente comentou, ele é um projeto realmente mais técnico do que um projeto de IGA, por exemplo. Só que eles precisam andar juntos, eles precisam conversar, porque eu preciso controlar muito bem de quem tem acesso ao cofre, quem tem acesso ali às soluções, né, de PAN, né?
E a solução DIG, ela pode ajudar com isso, né? Então, colocar ali o PAN para dentro também do ciclo de vida da identidade, né? Trazer a governança também para dentro, né? Porque as soluções de IGA do mercado, todas têm, né? Uma parte de governança muito forte, de se aquilo é devido ou não, né? Então, de repente, uma pessoa tem acesso ao cofre, mas aquilo é indevido, né? De acordo com o papel da pessoa dentro da empresa. Então, você consegue ter esse tipo de controle também, somando ali as forças, né? Da solução de IGA e da solução de PAN, né? E até a estratégia, né? Você coloca dentro do perfil lá, você usa o modelo de RBAC, por exemplo, dentro aí da sua empresa, né? Você coloca dentro do perfil funcional daquela pessoa quais são os acessos dentro do cofre, né, que ela efetivamente precisa ter, né? E assim, até dando um passo atrás, né, uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar, né, que quando a gente vai implementar um cofre precisa estar habilitado, é o segundo fator para você poder acessar o cofre, né? Porque se você teve a sua credencial que tem acesso ao cofre vazada, você deu o ouro para o bandido, né? Então, é um negócio muito importante que a gente precisa sempre lembrar e que eu já vi várias vezes em diversos locais, né, que não estava habilitado, né? Então, é simples, mas importantíssimo, né? Eu vou até estender um pouquinho, André, e falar de MFA em todos os lugares, não só acesso ao cofre, né? Perfeito. É uma das formas mais efetivas e razoavelmente simples de proteger. Do ponto de vista do balanço entre IGA, IBM, etc., eu concordo com o André, é um domínio do IGA, então tá ali, é um pedacinho. Eles não são concorrentes, eu não acredito que nem que sejam complementares, é assim um pedaço. Eu acho que uma coisa, dando um passinho um pouquinho atrás, que as empresas, talvez elas precisam entender hoje, quem sou eu para falar que elas têm que entender, né? Mas que elas precisam de um time de identidade. Então, sem um time de identidade, e muitas já têm, principalmente no mercado financeiro, que geralmente lidera esse tipo de iniciativa, mas quando as empresas não têm um time, quando eu falo um time, pode ser uma pessoa dentro da área de segurança ou de conformidade, etc., né? Que olhe identidade como um todo, porque senão fica muito pulverizado. É isso que eu vejo, né? Então você tem um monte de donos de aplicações diferentes, de processos diferentes, e aí você conversa sobre gestão de identidade junto com o PAN, e quem é o dono disso, né? Onde é que eu executo isso dentro da empresa? Então, essa acho que é uma das primeiras coisas que, como consultoria, pelo menos consultoria mais tecnológica, como é o meu caso, é muito difícil. Eu não consigo falar para o cliente, olha, o que você precisa é abrir uma nova área na sua empresa e colocar um time de identidade. Eu acho que do lado de vocês, Renato e Rafael, isso é um pouco mais simples, porque vocês falam com outros níveis nas empresas. Então, essa é a primeira coisa, as empresas se conscientizarem que elas precisam de alguém olhando identidade. A segunda coisa é, tecnologicamente, os produtos hoje estão muito avançados, não preciso falar A ou B, todos eles se integram com razoável facilidade, principalmente com cloud, API, etc. Eu não acho que a parte tecnológica em si é a mais difícil. Eu acho realmente que a parte, aí entra de novo na questão cultural e de ter um stakeholder lá que fale, vamos levar isso para frente. E eu acho que isso é muito importante, o tamanho das expectativas e do projeto. Lá nos anos 2012, 11, 12, eu vi vários projetos de gestão de identidade afundarem, porque a ideia era, vou colocar a empresa inteira, o ciclo de vida do meu colaborador, do estagiário ao presidente. É muito difícil fazer isso, muito, muito. Eu acho que, de novo, Rafael e Renato, vocês têm mais experiência nisso, e o quão difícil é fazer. Vamos com pequenos objetivos que cobrem a maior parte das coisas. Então, se eu tenho as aplicações, 100 aplicações, eu vou pegar lá 5 ou 10 que são mais cruciais, vamos começar por aí, né? E a partir do momento que eu tiver isso, eu já tenho algo para levar, mostrar sucesso e ampliar. Então, em resumo, time de identidade, tecnologia eu acho que é o de menos, cada uma vai escolher o seu, olhar Gartner, etc., e tamanho das expectativas e dos objetivos a serem cumpridos, principalmente num prazo pequeno. Legal, perfeito. Obrigado, Marcelo. Pessoal, excelente. A gente está chegando no final aqui do nosso painel. Gostaria de agradecer muito novamente aí ao Alfredo e o Pablo pelo convite, pela iniciativa. Parabéns, realmente o evento tem sido excelente ali. Queria agradecer muito ali pela disponibilidade ali, pelo tempo de participação do André, do Marcelo, do Rafael. Acho que foi uma discussão muito rica, bem proveitosa. A gente sabe que é um assunto ainda que daria para a gente se estender aqui e ficar muito mais tempo falando nele, mas eu acredito que a gente conseguiu
tocar em alguns aspectos ali, alguns assuntos que são bem relevantes. Muito obrigado, pessoal. Tenham um excelente dia para vocês aí. Excelente evento para todo mundo. Obrigado a todos. Tchau, Obrigado, tchau, pessoal. Obrigado pela oportunidade, André, Renato, Rafael. Um abraço a vocês. Abraço. Tchau, tchau.